E nos próximos capítulos da novela Três Graças, Júnior conseguirá provar sua inocência e desmascarar Lucélia. O rapaz usará seus conhecimentos para invadir o computador da garota e descobre sua verdadeira identidade. A moça, na verdade, estava mentindo por todo esse tempo e esconde um segredo assustador. Ao contar para Maggie tudo o que descobriu, a garota fica em estado de choque e fala: "Eu não posso acreditar que por todo esse tempo nós tínhamos uma pessoa dessa dentro da nossa casa." Porém, Lucélia ainda não sabe que será desmascarada, e ao conversar no celular, ela diz: "Já está na hora de colocar o nosso plano em ação. Eu cansei de brincar com esses idiotas. Sim, vamos fazer o mesmo que fizemos com os meus pais." Isso tudo terá início quando Júnior conversa com Misael e desabafa contando tudo o que aconteceu. Misael o encara e pergunta: "Mas você é inocente, não é mesmo?" Júnior confirma e Misael continua: "Pois então, meu amigo, você tem que arrumar um modo de provar a tua inocência. O teu pai criou um filho honesto e você não pode deixar que ninguém pense o contrário." Júnior concorda e decide procurar Maggie. A garota, ao se encontrar com o rapaz, ela pergunta se estava tudo bem com ele. E Júnior responde: "Na verdade, não. Eu decidi que vou provar a minha inocência. Eu vou demonstrar que não fui eu que coloquei aquilo na minha bolsa." Maggie o encara e fala: "Eu tenho certeza que isso foi um grande mal-entendido. Você deve ter se confundido." Júnior retruca: "Não, eu não me confundi. Eu não coloquei aquilo na minha bolsa. Mas tudo bem. Você não precisa acreditar em mim agora. Mas saiba que eu vou sim provar a minha inocência." E após falar aquilo, ele sai. Maggie ficará com uma pulga atrás da orelha. E ao conversar com Lorena, ela comenta de sua conversa com Júnior. A filha do Ferretti se aproxima da amiga e fala: "Eu vou ser sincera com você, amiga. Eu não acho que o Júnior seja esse tipo de pessoa." Maggie concorda e diz: "Mas acontece que os meus pais encontraram a obra de arte na bolsa dele." Lorena, naquele momento, olha para a amiga e pergunta: "E você não acha que alguém possa ter colocado para incriminar o Júnior?" Maggie pensa um pouco e fala: "Mas como assim? Quem faria uma coisa dessa? Só tínhamos nós naquele jantar." Lorena vai direto ao ponto e avisa: "Eu sempre achei a tua prima, a Lucélia, um pouco estranha. E na minha opinião, ela tem inveja de você. Quem sabe ela não tenha colocado aquilo nas coisas do Júnior para te afastar dele." Maggie se recusará a acreditar em uma coisa dessa. Porém, ela começará a pensar cada vez mais naquela possibilidade. E no outro dia, ela, já desconfiada, observa a prima se afastando e ligando para alguém. Maggie se aproxima devagar para que não seja notada e escuta a moça dizendo: "É claro que eles não desconfiam que fui eu. Por que eu fiz isso? Só porque é divertido, é claro. Mas não se preocupe, que o nosso verdadeiro plano ainda está de pé." Ao escutar aquilo, Maggie se aproxima e pergunta: "Com quem você está conversando, Lucélia?"
E o que foi que você fez só por diversão? A garota, em modo cínico, tenta disfarçar e fala: não é ninguém de especial. Eu só estava falando com um velho amigo. Só isso. Porém, Meg não acredita e a acusa. Pois para mim, parece que você estava comentando sobre o que aconteceu com o Júnior. Nesse momento, Casper e João Rubens aparecem e perguntam o que estava acontecendo. Meg acusará a prima de ter armado para Júnior e Lucélia fingirá estar ofendida, dizendo: isso é absurdo. Eu nunca faria uma coisa dessa. Casper, ao se aproximar da filha, avisa: essas tuas acusações são muito graves. Você tem alguma prova? Meg responde: eu escutei uma conversa muito suspeita da Lucélia. João Rubens pede que a filha conte o que ela escutou. E quando Meg fala cada palavra que ouviu, Lucélia se defende e avisa que estava falando de uma outra coisa com um velho amigo. Casper encara a filha e diz: isso que você escutou não significa nada, minha filha. A Lucélia poderia estar falando de qualquer outra coisa. Rubens concorda com o marido e completa: além do mais, a Lucélia é da família. Ela nunca faria uma coisa dessa. Meg, ao perceber que seria inútil insistir, ela sai furiosa. Já a Lucélia, ao ficar a sós, ela fala consigo mesma: falta pouco para acabar com esse teatro e você, minha priminha, vai ter o que merece. No outro dia, Meg se encontra com Lorena e conta tudo o que aconteceu no dia anterior. E Lorena diz: você deveria ter esperado um pouco mais e escutado toda a conversa da Lucélia. Eu entendo teus pais ter ficado do lado dela. Isso que você escutou realmente não é prova suficiente. Meg concorda, porém avisa: mas eu sinto que foi ela. Lorena pensa um pouco e fala: sabe que eu andei pensando muito naquela noite e me lembro que teve um momento que a Lucélia sumiu e só apareceu depois que você e o Júnior voltaram. Meg se recorda e comenta: agora que você falou, eu me lembro. Quando eu voltei com o Júnior, a Lucélia não estava. Eu só fui aparecer depois. Após falar aquilo, a garota avisa que precisa sair. E Lorena, preocupada, pergunta: para onde você vai, Meg? Não vai fazer nenhuma besteira, não é mesmo? A moça responde: não se preocupe, eu só quero ir falar com o Júnior e dizer que eu acredito nele. Em seguida, ela sai e não demora para se encontrar com o rapaz e diz: eu preciso falar com você. O rapaz, nervoso e com medo, pergunta: aconteceu algum problema? Meg responde: não se preocupe, não é nenhum problema. Na verdade, eu vim aqui para pedir desculpas a você. Agora, eu tenho certeza que você é inocente. Júnior fica feliz e questiona: você tá me dizendo que pode provar que não fui eu que coloquei aquilo na minha bolsa? Meg o encara e diz: infelizmente não, mas eu tive uma conversa com a minha prima, a Lucélia, e tenho certeza de que foi ela que colocou aquilo na tua bolsa. Ela só fez isso para pregar uma peça em você. O rapaz, curioso, pede que ela se explique melhor. E Meg conta toda a conversa
que ela escutou da prima no celular. Júnior, com sangue nos olhos, a avisa: eu não acredito que ela tenha feito uma coisa dessa só para se divertir. Essa garota não tem coração. Meg concorda, porém explica: infelizmente, os meus pais não acreditam que ela estava se referindo a você, mas eu tenho certeza de que sim. E por isso eu vim até aqui, para te falar que eu sei que você é um cara honesto e inocente em toda essa história. Júnior não se conforma e diz: eu fico feliz, mas para mim, isso não basta. Eu quero provar a minha inocência para todos. Meg avisa: mas isso não será nada fácil. A Lucélia nunca vai confessar a verdade. O rapaz, naquele momento, terá uma ideia genial e fala: você disse que ela estava conversando com alguém sobre esse assunto, não é mesmo? Meg confirma e Júnior continua: pois eu acho que eles também podem ter trocado mensagens sobre esse assunto. E se nós conseguirmos ter acesso a essas mensagens, nós vamos poder provar a minha inocência. Meg o encara e avisa que será impossível pegar o celular da prima sem que ela perceba. No entanto, ele avisa: não precisa pegar o celular dela. Tudo o que você precisa é se aproximar por tempo suficiente para hackear o celular dela. Meg pede que o rapaz se explique e ele fala: eu tenho um aparelho que consegue hackear qualquer dispositivo que esteja a uma distância de menos de 5 metros. E como o celular da tua prima com certeza está conectado no Wi-Fi da tua casa, vai ser muito fácil. Meg, sem pensar duas vezes, avisa que ajudará o rapaz. Porém, o que eles nem imaginam é que Lucélia é muito mais perigosa do que eles possam imaginar. A garota, naquele momento, estará em uma ligação e diz: a Meg começou a desconfiar de mim. Então é melhor nós adiantar o nosso plano. Nós vamos fazer o mesmo que fizemos com os meus pais. E depois, você já sabe o que fazer. A mau caráter marcará uma data para colocar em ação o seu plano e desliga logo em seguida. Já no outro dia, Meg se prepara para colocar em ação o plano do Júnior e se aproxima da prima dizendo que precisa conversar com ela. Lucélia fica na defensiva e fala: se você veio me acusar, é melhor você ir embora. Eu já disse que sou inocente. Meg finge acreditar e pede até desculpa. Lucélia, achando que enganou a prima, pensa consigo mesma: eu sabia. Ela é idiota e tonta, assim como os pais dela. Porém, o que a pilantra nem imagina é que é ela que está sendo enganada naquele momento. Já Meg continuará conversando com a prima por alguns minutos. E ao perceber que já tinha dado tempo de hackear o celular da bandida, ela se despede e sai, sem dar explicações. Meg, em seguida, irá até a casa de Júnior e entrega o aparelho para o rapaz. Júnior, sem perder tempo, usa seu computador e encontra as mensagens que provam a sua inocência. Porém, uma pasta naqueles arquivos chamará a atenção dele. E Meg, ao ver a reação de Júnior, ela pergunta: o que foi, Júnior? Você parece assustado. Encontrou as mensagens que nós precisamos? O rapaz diz que sim.
e avisa: eu encontrei isso e também uma outra coisa muito pior. Algo que é realmente assustador. Meg, assustada, pede que o rapaz se explique melhor. E Júnior fala: é sobre o que aconteceu com os pais da Lucélia. Meg não entende e diz: mas isso eu já sei. Eles sofreram um terrível acidente. Júnior a encara e revela: mas o problema é que foi a Lucélia que armou o acidente. Ela e o namorado. Os dois têm trocas de mensagens antigas, onde eles armaram tudo. O namorado da Lucélia cortou os freios do carro. Ao que parece, eles estavam interessados na herança. Meg arregala os olhos e fica completamente em choque. E Júnior continua: e o problema não é só isso. Eu também vi uma mensagem dos dois programando fazer o mesmo com os teus pais, Meg, e com você também. A garota fica ainda mais assustada e fala: nós temos que avisar aos meus pais. Eles precisam saber de toda a verdade. Júnior concorda. Porém, naquele momento, o rapaz escuta um barulho e percebe que o celular da Lucélia tinha recebido mais uma mensagem e diz: olha só, como o celular da tua prima ainda está conectado com o sistema do meu programa, eu ainda recebo as mensagens que ela manda e recebe. Meg, nervosa, pergunta: e qual foi a mensagem que chegou agora? Júnior a encara e conta: ela marcou para essa noite de se livrar dos teus pais. Nós temos que nos apressar. Meg tentará ligar para os pais, mas ninguém atende. Isso porque, naquele momento, Lucélia estava escondendo o celular dos dois no lixo. Em seguida, a mau caráter se aproxima dos tios e avisa: eu estou esperando uma pessoa, o meu namorado. Eu gostaria muito que vocês o conhecessem. Casper fica surpreso e diz: eu não sabia que você tinha um namorado, mas vai ser uma honra conhecê-lo. Pena que a Meg não está aqui. Lucélia responde: não se preocupe, tio. Ela vai conhecer ele. Isso eu garanto. Rubens, sem desconfiar das reais intenções da pilantra, ele pergunta: e quando é que esse tal namorado vai chegar? Eu posso saber? Lucélia avisa: logo, logo. Ele, na verdade, já está a caminho. Não demora para que um homem entre, e antes que Casper e Rubens pudessem cumprimentar, o homem aponta uma arma e ameaça. Casper pedirá uma explicação à sua sobrinha, e ela avisa: é muito simples. Agora que o senhor me adotou como filha, eu vou ter direito a toda a tua herança. Rubens a chama de louca e fala: tudo que é nosso vai para Meg e não para você. Lucélia o corrige e diz: não se preocupem, que a Meg vai encontrar vocês dois e os meus pais também. E assim, eu vou ser a única herdeira. Casper chama a sobrinha de mau caráter e pergunta: me diga uma coisa, o que aconteceu com os teus pais? Foi realmente um acidente? Lucélia conta a verdade e diz: claro que não. Fui eu que armei tudo. Primeiro eu me livrei da minha mãe e depois do meu pai. Claro que isso tudo com a ajuda do meu amado. Casper grita: você é uma psicopata, doente, e tem que pagar
por tudo o que fez. Lucélia ri e avisa: isso nunca vai acontecer. E depois de fingir um mês de luto, eu vou pegar todo o dinheiro de vocês e do meu pai e vou viver uma vida viajando, sem nenhuma preocupação e sem ninguém para me encher o saco. Rubens a encara e pergunta: como você fala uma coisa dessa? Até parece que você não tem coração. A garota responde apenas com um sorriso cínico. E Casper olha para o marido e fala: essa garota é uma doente. Ela é um monstro, capaz de tudo, apenas para alcançar os seus objetivos. Lucélia confirma e em seguida dá um sinal para o seu namorado, para que ele aperte o gatilho. Porém, antes que o parceiro da pilantra fizesse aquilo, Meg, Júnior e alguns policiais entram. E um dos policiais grita: solta isso agora, senão eu vou ter que atirar. O parceiro da Lucélia, sem alternativa, se entrega. E Meg, ao se aproximar da prima, ela avisa: a tua casa caiu. Você vai pra cadeia, junto do teu namoradinho, e vai perder cada centavo que você ganhou da herança dos teus pais. A garota fica em desespero e promete que voltará para se vingar. E em seguida, ela e o namorado saem na viatura algemados. E Meg, ao se aproximar dos pais, conta tudo o que fez com a ajuda de Júnior e diz: ele é inocente. Foi a Lucélia que armou tudo. Ela colocou aquilo na bolsa do Júnior só para que nós pensássemos que ele era um ladrão. Casper e Rubens pedirão desculpa ao rapaz. E Júnior responde: tudo bem, eu perdoo, mas com uma condição. Casper e Rubens perguntam do que se trata e Júnior fala: eu quero a mão da Meg em namoro. Os dois concordam que o rapaz namore sua filha. E Meg, ao escutar aquilo, avisa: Jair, você é muito feliz em namorar um cara tão legal como você. Joaquim vai revelar seu mau caráter e tentará passar a perna em Gerluce e em toda a comunidade. O pilantra conversa com o homem e avisa: não se preocupe, eles realmente acham que eu vou ajudar a roubar as estátuas para o povo da comunidade. Mas, na verdade, eu vou vender ela para ir para bem longe daqui. Mas o que ele não imaginava é que Misael estava atrás dele naquele momento e grita: o que você falou? Joaquim se assusta e pergunta: o que você está fazendo aqui dentro? Eu já disse para você não vir aqui sem avisar. Misael estará completamente transtornado ao descobrir da traição do amigo. E Joaquim em modo frio. Ele se afasta e pega uma arma em uma gaveta e atira. Porém, ele será desmascarado por Paulinho, que ao conversar com Juquinha, descobre a verdadeira identidade do pai da Gerluce. O detetive olha a folha criminal do bandido e descobre o pior segredo do passado do vilão. Algo que Gerluce nem imagina, e que Lígia esconde as 7 chaves. Isso tudo terá início quando Paulinho leva Gerluce ao trabalho e nota que ela estava um pouco estranha. A cuidadora estará preocupada com o roubo que fará.
Porém, ela disfarça e diz: não é nada demais. É apenas preocupação com a minha filha, a Joelle. O detetive acredita e sai. Porém, no dia seguinte, quando Paulinho vai pegar Gerluce em casa, ele descobre que a namorada estava na farmácia, conversando com Viviane. O detetive, sem imaginar o que estava prestes a descobrir, ele vai até a farmácia. Enquanto isso, Viviane e Gerluce estarão combinando os últimos detalhes do plano. E será nesse momento que Paulinho chega e escuta quando Gerluce fala que irá roubar a patroa. O policial fica furioso e grita: como é que é? Você está pensando em roubar alguém? Gerluce fica calada, sem saber o que responder. E Viviane inventa uma mentira e fala: é claro que não. Foi só um filme que a Gerluce estava me contando. Paulinho, no entanto, não irá acreditar e diz: eu escutei muito bem quando a Gerluce falou que pretendia roubar a patroa dela. Não tendo como negar, Gerluce decide contar a verdade. Explica toda a situação. Paulinho fica em estado de choque e fala: você está me dizendo que vai roubar essas estátuas para ajudar toda a comunidade? Gerluce confirma e Viviane completa: aqueles bandidos enganam a todos e dão remédios falsos para essa pobre gente. E por consequência, várias pessoas já perderam suas vidas por não tomar o medicamento correto. Paulinho fica pensativo e Gerluce, ao se aproximar, pergunta: e você, Paulinho? O que você pretende fazer? Vai atrapalhar o meu plano? Vai me prender? O detetive a encara e responde: eu sinceramente não sei. E acho que a gente precisa de um tempo. E depois de falar aquilo, ele sai. Já Viviane olha para Gerluce e pergunta: e agora, amiga, o que nós vamos fazer? Gerluce, sem pensar duas vezes, responde: nada mudou. Nós vamos seguir com o plano, assim como nós planejamos. Já no outro dia, Gerluce vai ao encontro de Joaquim e, ao conversar com o pai, ela avisa: já está tudo combinado. O senhor já separou um lugar para guardar as estátuas? Joaquim confirma e Gerluce sai logo em seguida. Mais tarde, Joaquim receberá uma ligação e avisa: não se preocupe, eu vou conseguir as estátuas. O homem misterioso do outro lado da linha pergunta: e vai mesmo dividir tudo com o pessoal da chacrinha? Joaquim, sem pensar duas vezes, responde: é claro que não. Eu não vou arriscar o meu pescoço por outras pessoas. Assim que eu tiver aquelas estátuas no meu carro, eu as levo para você e depois desapareço com o dinheiro. Porém, o que o pilantra não imaginava é que Misael estava atrás dele e escuta cada palavra. O viúvo, com sangue nos olhos, grita: como é que é? Que conversa é essa? Joaquim arregala os olhos e, assustado, pergunta: Misael? Desde quando você está aí? Eu não já disse para avisar antes de vir até aqui? Misael o encara e responde:
Eu já estou há tempo suficiente para saber o mau caráter que você é. Mas saiba que esse teu plano de passar a perna na tua própria filha, eu não vou permitir que aconteça. Joaquim tentará corromper o amigo e oferece: calma, Misael. Você também pode levar uma fatia do dinheiro. Se você me ajudar, eu posso dar 25% do valor. Isso vai ser mais de R$1 milhão. Misael não pensa duas vezes e recusa, dizendo: você só pode ter perdido a cabeça. Eu não vou roubar essas estátuas para ficar rico. O que eu quero é ajudar essa comunidade que já sofreu muito pela falta de remédios de verdade. Ao escutar aquilo, Joaquim percebe que seria inútil tentar convencer Misael a passar para o seu lado. E é então que ele se aproxima de uma gaveta, pega algo de dentro e aponta para o ex-amigo. Misael arregala os olhos e pergunta: o que é isso, Joaquim? Você realmente vai ter coragem de atirar em mim? Joaquim responde: eu tentei negociar e te dei a chance de ficar ao meu lado, mas agora não tem jeito. Eu preciso desse dinheiro e não vou deixar que você atrapalhe os meus planos. E após falar aquilo, ele aperta o gatilho. Enquanto isso, Paulinho estará em uma cafeteria com Juquinha e a moça nota a cara de preocupação do parceiro e pergunta o que estava acontecendo. Paulinho desabafa e conta tudo o que descobriu sobre a Gerluce. Porém, ele pede à detetive para manter aquilo em segredo. Juquinha fica surpresa e diz: eu nunca imaginei que a tua Gerluce fosse capaz de uma coisa dessa. Mas sabe que eu acho que ela tá certa? Paulinho estranha e pergunta: como assim? Eu acabei de falar que ela tá pensando em roubar alguém. Nós somos policiais e prendemos pessoas que fazem esse tipo de coisa. Juquinha responde: eu sei disso, mas também deveríamos prender pessoas como o Ferete, não é mesmo? Paulinho fica pensativo e Juquinha continua: o meu pai conhece esse crápula e uma vez ele me disse que a empresa do Santiago Ferete fabrica farinha e não remédios. Paulinho a encara e diz: se você já sabia de uma coisa dessa, então por que não denunciou? Juquinha revela: eu tentei, mas o nosso querido delegado mandou eu esquecer esse assunto. Ao que parece, o Ferete é muito bem protegido. E foi esse um dos motivos que me fez entrar na polícia, para corrigir essas injustiças. Paulinho fica pensativo e Juquinha continua: quer saber de uma coisa, Paulinho? Eu acho que nós devíamos ajudar. Ia ser como Robin Hood, roubar dos ricos para dar aos pobres. Paulinho pergunta à parceira se ela estava falando sério e Juquinha confirma. Momentos depois, o detetive vai buscar Gerluce no trabalho e a cuidadora fica surpresa ao ver o namorado ali na frente. Ao entrar no veículo, Gerluce brinca dizendo: por acaso você veio me prender? Paulinho responde: claro que não. Na verdade, eu vim oferecer a minha ajuda, a minha e da minha parceira, a Juquinha. Gerluce fica surpresa e pergunta: 2 policiais querendo me ajudar a roubar? Paulinho a encara e fala: eu não diria roubar.
tá mais para uma reparação. Como a própria Juquinha disse, seria como Robin Hood, pegar dos ricos para dar aos pobres. Ao escutar aquilo, Gerluce fica feliz e conta os detalhes do seu plano. E Paulinho avisa: eu vigio aquela área e acho que o melhor é fazer esse roubo amanhã. Gerluce, ao escutar aquilo, responde: já que é assim, então eu vou falar com o pessoal e vou avisar que nós vamos agir amanhã. No outro dia, Gerluce se reúne com Viviane, Joaquim e Júnior. E ao notar a falta de Misael, ela pergunta: onde está o Misael? Alguém sabe? Viviane e Júnior dizem que não. E ao ver o pai calado, ela questiona: e o senhor sabe onde o Misael pode estar a essa hora? Joaquim responde: eu não sei. Por acaso eu sou babá dele agora? Se ele não veio, é porque não quis. Viviane, ao perceber o clima pesando, ela pede para todos se acalmarem e diz: ainda bem que o Júnior mudou de ideia e vai nos ajudar. Já quanto ao Misael, ele com certeza vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. Gerluce concorda e avisa: mas, de qualquer forma, mesmo que não apareça, eu encontrei uma outra pessoa que vai nos ajudar. Joaquim fica curioso e pergunta de quem se trata. E Gerluce responde: por enquanto, é melhor que ninguém saiba, mas confie em mim, é uma pessoa de confiança. Joaquim, com medo que aquilo atrapalhasse os seus planos secretos, ele insistirá e diz: eu me sentiria muito mais calmo sabendo quem é essa pessoa. Afinal de contas, nós estamos arriscando muito com esse roubo. Gerluce repete que não vai contar de quem se trata. E Viviane, confiando na amiga, avisa: isso não importa. Até porque, se é da confiança da Gerluce, também é da minha. Júnior concorda e Joaquim, sem alternativa, responde: tudo bem, mas o carro ainda vai ser o meu, não é mesmo? E vamos levar para o meu ferro velho. Gerluce confirma, sem imaginar as reais intenções do pilantra. No outro dia, Juquinha entrega uma pasta para Paulinho e avisa: eu dei uma investigada nas pessoas que vão ajudar a Gerluce. Paulinho estranha e pergunta: e para que você fez uma coisa dessa? Juquinha responde: como para quê? É sempre bom saber com quem você vai trabalhar. E olha só o que eu descobri. Paulinho olha para a pasta e questiona: o que tem dentro dessa pasta? Juquinha explica: bem, todos tinham uma ficha limpa, mas esse tal de Joaquim é um pilantra. E olha só o que ele já fez no passado. Paulinho, sem olhar para a pasta, ele responde: eu já sabia que o pai da Gerluce tinha uma ficha criminal. Juquinha o encara e avisa: se eu fosse você, olhava nessa pasta. O passado desse homem é muito pior do que você e a Gerluce possam imaginar. Paulinho então começa a ler os relatórios e descobre algo assustador. Juquinha se aproxima e fala: eu não confio nesse homem, então eu acho que tenho uma ideia. Paulinho, ao escutar o plano da moça, responde: eu concordo com você. Vai ser melhor se você fizer isso. E após falar aquilo, a detetive sai e Paulinho fará uma ligação para Gerluce
e pergunta: E então, está tudo em pé para hoje? Gerluce confirma e diz: Eu só tô esperando a Dona Cobra sair. Paulinho então avisa que vai ao encontro de Viviane. E após desligar a ligação, ele sai. Algumas horas depois, Gerluce vê Arminda saindo de casa e faz uma ligação. A cobra já saiu. Eu deixei as portas abertas. Então, é só entrar e pegar as estátuas. Viviane pergunta: E a Dona Josefa e o Raul? Eles não vão perceber nada. Gerluce responde: Mas é claro que não. A Dona Josefa, eu vou manter ela lá em cima. E o Raul está trancado no quarto e não sai tão cedo. É só fazer como eu mandei: entrar pelo quarto das estátuas e sair sem ninguém notar. Viviane avisa que colocará o plano em ação e desliga logo em seguida. Não muito tempo depois, Viviane, Joaquim, Júnior e Paulinho estarão na sala das estátuas. E Joaquim, ao olhar para Paulinho, ele pergunta: Então, é de você que a Gerluce estava falando? É você a grande ajuda? Paulinho responde: Eu só vim para ajudar e dar uma mão a reparar uma injustiça. Só isso. Viviane pede para os dois se concentrarem. E Júnior, ao olhar para a estátua, comenta: Ela é realmente muito linda. Joaquim completa: Linda e também muito valiosa. Essa coisa vale tanta grana que seria o suficiente para ter uma vida de luxo e nunca mais precisar trabalhar. Ao escutar aquilo, Paulinho o interrompe e lembra: Mas a nossa intenção aqui não é ficar ricos, e sim usar o dinheiro para consertar uma injustiça. Viviane concorda com o detetive e Joaquim responde: Eu sei disso, eu só falei por falar. Viviane nota o clima tenso e avisa: É melhor nos apressar e levar essa estátua para o ferro velho. Já Gerluce fica aflita no quarto, junto de Josefa. E a senhora, ao perceber, pergunta: Algum problema, Gerluce? A cuidadora responde: Não, nada demais. Eu só preciso descer para tomar um copo de água. Ela então aproveita desse momento para ligar para Viviane e pergunta: E então, vocês já levaram as estátuas? Viviane confirma e avisa: Já sim, amiga. Já estamos aqui no ferro velho, te esperando. Gerluce responde: Não se preocupem, eu já falei com a Cláudia e ela vai chegar mais cedo para me substituir. E assim que eu sair daqui, eu vou direto para aí. E após desligar a ligação, Viviane avisa a todos que a Gerluce não iria demorar a chegar. Joaquim se afasta e fala consigo mesmo: É melhor eu esperar ela chegar. Assim eu me livro de todos ao mesmo tempo, do mesmo modo que eu fiz com Misael. Não muito tempo depois, Cláudia chega e troca de lugar com Gerluce. A mãe da Joelle se apressa e vai em direção do ferro velho. E não demora para que ela chegue no local e pergunte: E então, onde está as estátuas? Viviane responde: Nós colocamos lá atrás. Ela está bem escondida e ninguém vai encontrar. Gerluce fica aliviada e questiona: E quanto lá na mansão? Alguém na rua viu vocês saindo com as estátuas? Paulinho avisa: Não se preocupe, aquele horário normalmente está todo mundo em casa.
e a rua estava completamente vazia. Por isso eu disse que aquele era o melhor momento. Além disso, nós fomos muito rápidos e eu posso garantir que ninguém viu nós entrando e nem saindo. Gerluce contente fala: agora é só vender e usar o dinheiro para comprar os remédios de verdade. Júnior concorda e diz: o meu pai não conseguiu o tratamento que ele precisava, mas pelo menos outras pessoas vão conseguir. E Joaquim, a olhar para todos, ele avisa que precisa pegar algo lá dentro e já volta. Paulinho o interrompe e pergunta: e o que o senhor pretende pegar? Eu posso saber? Joaquim o encara e fala: pode não? O que eu faço ou deixo de fazer na minha casa é um problema meu. Paulinho, conhecendo a verdadeira face do pilantra, se prepara para o pior. E Joaquim, ao entrar, ele olha para os lados para ver se estava sozinho e pega algo na gaveta e diz: logo logo você vai receber algumas visitas, Misael. Em seguida, ele volta para perto de todos, esperando o momento certo de agir. E quando todos comemoravam a vitória, Joaquim mostra sua verdadeira face e, apontando para todos, ele fala: acabou para vocês. Me desculpem, isso não é nada pessoal, é só uma questão de negócios. Gerluce o encara e pergunta: do que o senhor está falando? Por que está apontando esse troço pra gente? Joaquim responde: é claro que eu nunca seria de acordo com essa ideia ridícula de entregar todo o dinheiro da venda daquelas estátuas para os moradores da chacrinha. Gerluce retruca: nós não íamos dar para os moradores. Esse dinheiro ia servir para comprar os remédios. Era esse o nosso plano. Joaquim grita: plano muito ingênuo e idiota. Com esse dinheiro, eu vou poder ir para bem longe desse lugar e ter uma vida de luxo, sem nunca mais me preocupar em ser pobre novamente. Paulinho o encara e diz: parece que você não mudou nada. Continua o mesmo traidor de sempre. E Viane nota que Paulinho sabia de alguma coisa e pede para que ele se explique melhor. E Paulinho conta: eu tive acesso à ficha criminal desse bandido e vi que ele sempre teve o costume de trair os companheiros dele. Inclusive, a última vez esse pilantra eliminou 3 pessoas. Essas 3 pessoas eram companheiros de um time que ele mesmo formou, só para ficar com todo o dinheiro do assalto apenas para ele. Júnior fica em estado de choque e fala: eu não quero morrer. Eu só quero sair daqui. Se você quiser ficar com essas estátuas, pode ficar. Joaquim responde: infelizmente as coisas não são tão simples assim. Eu não posso deixar uma testemunha viva. Gerluce, com sangue nos olhos, grita: então é isso? Vai atirar em todos nós? Vai atirar na tua própria filha? Joaquim, em modo frio, confirma e diz: eu já falei que não tenho nenhuma filha. E quer saber de uma coisa? Vai ser melhor assim. Até porque você nem deveria ter nascido. Viviane chama o homem de monstro e pergunta: me diga uma coisa, o Misael, ele realmente sumiu? Ou foi você que se livrou dele? Joaquim, sem um pingo de remorso, revela: o Misael escutou demais e eu tive que dar um jeito nele. Mas não se preocupem,
que vocês logo vão se encontrar com ele. E naquele momento, Misael aparece e grita: "É aí que você se engana, Joaquim. Eu ainda estou vivo." Joaquim estranha e pergunta: "Como é possível? Eu mesmo joguei o teu corpo lá atrás. E você já estava nos últimos momentos. É impossível." Misael revela: "Eu, na verdade, tive uma ajuda. Uma pessoa me deu uma mão e cuidou das minhas feridas." Joaquim, com sangue nos olhos, grita: "E quem foi? Quem foi que entrou no meu ferro velho sem a minha permissão?" Juquinha aparece naquele momento e diz: "Fui eu, a parceira do Paulinho. Ele me pediu para ver se estava tudo ok aqui, antes que vocês trouxessem as estátuas." Furioso, Joaquim decide agir. E no momento que ele aponta sua arma para Juquinha, Paulinho aproveita do momento e atira no pilantra. Todos naquele instante ficam em estado de choque ao ver o corpo do homem no chão. E Gerluce, ao olhar para todos, ela avisa: "O que aconteceu aqui? Tem que ficar aqui, senão a polícia vai ter que investigar e vai descobrir as estátuas escondidas aqui." Misael concorda e fala: "O Joaquim só teve o que mereceu, e eu vou enterrar ele em uma cova lá atrás, a mesma cova que ele abriu para mim hoje mais cedo." Juquinha e Paulinho também concordam em guardar segredo de tudo aquilo. Porém, Paulinho avisa: "Tudo o que eu pude fazer, eu fiz. Agora, daqui em diante, é com vocês." Júnior avisa: "Os pais da Meg podem nos ajudar a vender essas estátuas. Eles são pessoas muito honestas e vai entender a nossa situação." Gerluce então deixa Júnior responsável pela venda. Já Arminda, ao entrar no quarto e perceber que as estátuas tinham sido roubadas, ela arregala os olhos e dá um grito de desespero. Agora me digam, vocês acham que a Gerluce fez certo em roubar as estátuas? Sim ou não? E também me contem aqui nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Três Graças.